Tarobá Cidade está de volta, 8 horas e 16 minutos, Edson. Quando a gente passa de um ano para outro, você faz metas? Muito pouco. Vou ser bem sincero, muito pouco. Deixa a vida me levar? Mais ou menos. Não me segue que eu tô perdido. Ultimamente tem sido assim. Gostei. Gente, uma cápsula do tempo é um recipiente que guarda objetos, documentos e mensagens de uma época para serem abertos por gerações futuras, em outra época. Nessa cápsula pode estar uma carta sua para você mesmo. Já pensou nisso? Com as suas metas, os seus objetivos mensuráveis, claro. E sonhos, gente. A gente precisa sonhar o tempo todo, né, Edson? E o tempo delimitado agora para 2026. O Tarobá Cidade de hoje desafia você a entrar conosco nessa brincadeira e temos convidados especiais que aceitaram essa nossa provocação de começo de ano. Estou recebendo aqui Josi Thomas, nossa empresária do ramo da moda, da educação. Bom dia, Josi, bem-vinda. Bom dia, Paty, obrigada pelo convite. Eu que estou super honrada, que é o trio das poderosas. Neuza Leal, que ela é gerente comercial do setor automotivo também. As três são minhas amigas, gente, vieram aqui. Bom dia, Neuza, obrigada. Bom dia, Paty, bom dia a vocês que estão nos ouvindo. É um prazer sempre estar aqui com você. Fernanda Baruta, psicóloga super conhecida também, sempre está aqui no Tarobá Cidade. Bom dia, Fer, obrigada pela presença. Paty, bom dia, obrigada pelo convite, viu? E com um sapato diferente, né? A Fernanda ama sapato, eu sempre fico botando reparo no sapato dela. E o Bruno Carraro, jornalista, gestor do nosso portal tarobá.com.br. Bruno, obrigada por você ter deixado a redação e vindo aqui hoje. Imagina, um prazer, Paty. Eu amo fazer metas, planejamentos. Estou bem feliz em participar aqui. Então, eu já vou começar por você. Você realmente faz metas quando passa de um ano para outro? Paty, eu gosto de planejar o próximo ano, planejar não só profissionalmente, financeiramente, mas também nas minhas relações pessoais, o que eu planejo para minha família, até de relacionamentos, quem eu quero deixar mais de lado ali no dia a dia, que me fez um pouco mal, tal. Eu aprendi isso desde pequeno, desde criança eu já estabelecia algumas metas, mas depois quando eu comecei a terapia, fiz terapia por 5 anos, estou, entre aspas, aí de alta da terapia, mas a gente continua com acompanhamento. E eu aprendi também a desenvolver isso de uma forma melhor, né? Uhum. Então, eu procuro sempre fazer essas metas, principalmente financeiras. O Bruno é bem certinho com finanças, né, Edson? Por isso que ele não compra bolo pra gente na redação. Eu falei, está entregado, viu? Então eu vou fazer uma pergunta técnica, Fer. É saudável fazer metas? A nossa psicóloga é a melhor pessoa para responder. Não só saudável, como importante. Que você precisa ter um norte. E isso, inclusive, faz bem emocionalmente para a pessoa. Saber o que eu vou fazer, como que eu vou fazer, né? Que metas eu preciso, de que forma eu vou cumprir essas metas. E, claro, a gente também tem que trabalhar a mente que algumas coisas vão acontecer e outras não. Né? A gente tem que ter essa consciência, mas ela é fundamental porque ela dá um norte para o ano. Eu não fico perdido, e agora? Como que vai ser? E outra coisa, né? Se eu quero também me desenvolver e sair do lugar do sofá, daquele conforto, eu preciso planejar coisas diferentes. Senão eu vivo sempre no mesmo círculo, na mesma situação. Então, ele é fundamental. E como, por exemplo, Fernanda, alguma meta que a gente estabeleceu no começo do ano, chegou lá em dezembro, a gente não conseguiu realizar. Como reagir de forma positiva quanto a isso? Você tem que pensar por que não deu certo. E aí replanejar. Porque eu acho que o caminho que eu tomei era o correto. Mas eu cheguei no final do ano e vi que não. É claro que vai vir a frustração. E ele é normal, é importante as pessoas entenderem esse sentimento. Mas então eu sento, paro e penso o que eu posso fazer de diferente para aquilo acontecer. Que é o processo de resiliência no meio do processo. Uhum. Josi, você faz metas? Sempre. Eu tô aqui como nosso querido. Já peguei e eu acho que uma ideia dele, eu acho que eu vou usar o botão de delete também para algumas figuras, personas não gratas na nossa vida pro ano de 2026. Mas falando assim de forma bem prática, eu tive um 2025
com metas cumpridas. Que legal. Mas eu acho que a gente precisa aprimorar isso. Eu cheguei, respondendo aí a pergunta que você fez para Fer, eu cheguei no fim de 2025 entendendo que algumas precisam de um reajuste. Para que Tem coisas a gente que fogem do nosso alcance também, né? às vezes elas não dependem só da nossa energia, só da nossa força de vontade. Então tem algumas coisas, algumas intempéries pelo caminho que vão te desconfigurando da ideia inicial. Então aprimorar que é mais tempo de qualidade com as pessoas literalmente que fazem sentido, que valoram a nossa vida, né? Viajar. Eu viajei, não que eu não tenha viajado em 2025, mas aí eu passei a entender no final, quando você para fazer o balanço, que o viajar, a gente vai, mas é pouco em relação aos 300 e tantos dias de rotinas que nós temos. Então, esse tempo de qualidade, esse tempo diferente, ele tem que acontecer aqui. E são com essas pessoas que estão no nosso dia a dia. Então, essa viagem, mas aí ela é uma viagem emocional, é o fim de tarde com as amigas. Né? Você desconectar do seu trabalho, eu quero trabalhar menos esse ano. Impossível. Chance zero disso acontecer. Então vamos fazer essas pequenas viagens emocionais aqui onde nós estamos, com as pessoas que fazem sentido para nós. Inclusive, se vocês já quiserem começar a escrever, eu vi que o Bruno já começou. E olha Mas só tem como 3 folhas, inspirador. Então, menina, eu deixei 2 folhas para cada um. E, Neuza, fala um pouquinho sobre as suas metas. Assim como a Josi falou, as minhas metas para o 2025, eu consegui cumprir 99% delas. Uau! Então, assim, estou muito feliz. E assim como a Josi falou, para esse ano aí a gente fazer umas coisas diferentes, uns ajustes, como ela falou, essa questão de viagem também foi uma das coisas que eu coloquei aqui para mim. Não só a viagem emocional, mas de viajar mesmo, de conhecer coisas novas, conhecer outras pessoas, outras culturas. Isso faz a gente ver que os bons momentos, as coisas pequenas, fazem a diferença na nossa vida. Inclusive, Edson, a Neuza falou assim que ela escreve uma carta para ela mesma. Onde você costuma guardar essa cartinha? Então, eu escrevo sempre, né, uma cartinha para mim mesmo. e eu guardo lá, tem tipo um baúzinho, sabe? Aqueles baúzinhos assim. Eu guardo lá. Então, sempre no dia 1º, dia 2, vou lá, leio, vejo, tico lá. E geralmente eu escrevo uma carta, não, eu coloco tipo tópicos. Sei, né? é o que eu tô fazendo aqui. Isso, tipo tópicos. Daí eu vou lá, clicando e tal. Então, é por isso que eu sei que esse ano eu consegui cumprir 99%. E os lá, 1% que eu não consegui, eu vou conseguir esse ano. E você se surpreende com o que você coloca na carta? Às vezes, nossa, isso aqui eu nem lembrava que eu tinha colocado e que bom que eu consegui de alguma forma alcançar. Ou, poxa, coloquei isso aqui e não consegui, mas você se surpreende ainda com as coisas que você escreveu 11 meses antes? Sim, porque a gente escreve ali e acaba que meio que esquecendo, assim. Você esquecendo no sentido de como você escreveu, né? Mas eu me surpreendi com algumas coisas que eu tinha colocado. Falei, nossa, eu realmente não lembrava que eu tinha feito isso. Que legal. Mas o meu subconsciente estava lá, né? Tava aquele processo, né, para acontecer. Então, foi, assim, muito legal. É que nem o Bruno, né, Bruno? Você viu lá em 2025, no começo do ano, sua conta bancária chegou no final, tava multiplicado. Você gosta do planejamento financeiro? Na verdade, assim, a gente tenta, né, Paty? E igual a nossa colega ali falou, ela falou em relação a gente trabalhar menos. Essa meta eu nunca coloquei. E pelo contrário, todos os anos eu acabo trabalhando mais e teve alguns anos que eu falei, eu quero colocar aqui na minha meta mais trabalho, mais desenvolvimento profissional. E um dos tópicos que eu sempre coloquei é de aperfeiçoamento profissional, capacitação profissional, porque a gente nunca pode parar. Então, assim, isso todos os anos eu coloco para que a gente se mantenha também, né, profissionalmente, consiga alcançar. E justamente alguns sonhos, eles dependem de um pouco mais de recursos. E para isso você precisa estar trabalhando, não é verdade? Gente, tô me inspirando tanto. Já anotei viagem, já anotei curso, já anotei várias coisas aqui. Agora o botão delete, você realmente inspirou a Josi. Um precursor. Não, gente, essa do botão delete, Paty, até uma questão assim...
de saúde mental mesmo, né? Existem pessoas que talvez a gente estejam perto da gente que são tóxicas e a gente aprende isso no dia a dia. Não que a gente vá desprezar, vá maltratar ou vá... mas assim, a gente faz escolhas para convivência no dia a dia. E aí a gente quer conviver mais com pessoas que nos acabam trazendo alegrias, um bem-estar maior, né? Claro, tem pessoas que têm problemas e a gente quer estar do lado para ajudar, para apoiar, não é verdade? Mas aquelas que são tóxicas, que nos fazem mal, talvez até derrubem aí alguns planos e sonhos e projetos, a gente já deixa um pouco de lado. Eu acho que aquilo, né, Carraro, também, só interrompendo a Neuza, essa questão das amizades, não ter amizades por comodismo, né? Porque eu acho que às vezes a gente pensa, nossa, mas eu sou amigo daquela pessoa há 5, 10, 15 anos. Mas se hoje essa pessoa não está nos fazendo bem, ou se ela já não cabe mais realmente no nosso círculo social que a gente gosta, não é simples, é o delete, mas é um delete assim, olha, não vou mais me encontrar com essa pessoa, não vou mais sair com ela. Se eu encontrar, eu vou tratar bem da mesma maneira, mas talvez é que não cabe ali mais naquela questão intimista nossa. Saúde emocional, Fer, tem que estar presente realmente nas metas, porque eu acho que tudo isso que a gente está falando tem a ver com isso, né? E você pode perceber que a gente coloca pouco nas metas, né? A gente coloca exercício, a gente coloca alimentação, Academia. mas a gente esquece, né? Mas a gente esquece da saúde mental. E ela é fundamental, porque para que eu faça tudo isso daqui, né? Não que eu não vou ter dificuldades, mas para lidar com essas dificuldades, eu preciso pensar em que situações emocionalmente eu não estou bem e que eu preciso trabalhar. Porque, inclusive, para crescer profissionalmente ou com pessoas, eu tenho que crescer como pessoa. Então, primeiro sou eu. Depois as outras coisas se acrescentam na nossa vida. Mas realmente, pode perceber, ninguém coloca. Ninguém colocou. A gente falou de várias coisas. Isso é comum. Então, lembrar que primeiro é o meu emocional. E as outras coisas, daí elas fluem na nossa vida com mais facilidade. Então, gente, terapia é essencial. Ó, o Bruno mesmo falou, tô de alta, mas de vez em quando eu dou uma recorrida. É isso daí E mesmo. briga com o psicólogo, que eu sei. Isso é verdade. Mas eu queria dar uma pontuada no que ele falou, assim. A gente tem que entender que nós temos colegas. E eu tenho colega para cada situação de vida, eu falo para as pessoas. Eu tenho aquele que eu vou pro shopping, eu tenho aquele que eu vou pra festa, eu tenho aquele do trabalho e eu tenho o melhor amigo, que eu falo que normalmente não enche uma mão. Que são poucos, eles não precisam ser muitos, que são os íntimos. Mas nós temos pessoas para cada coisa na nossa vida. Isso é importante também a gente diferenciar. E aí talvez eu tenha menos expectativa e sofro menos com isso. Porque a gente pode ter uma multidão, mas nem todo mundo é íntimo. E nem pode, né? Porque eu tenho amigos, esses eu considero amigos, que nós não conversamos todos os dias. Mas quando a gente se encontra, É verdade. o papo flui normalmente, a gente relembra a história. Eu tenho muitos amigos ainda da época do colégio. A gente lembra da época de escola, de colégio, uma coisa engraçada, que a gente dá risada. Então, assim, é algo muito natural. Eu não preciso ali estar todos os dias mandando bom dia, boa tarde, boa noite. Mas eu sei que, poxa, vamos fazer alguma coisa hoje? Vamos sair para tal lugar? Vamos fazer isso? E aí a pessoa, não, dá certo. A gente se encontra e, assim, passam as horas que a gente nem vê. É um momento muito agradável. Esses são os melhores amigos, né? O que você, Neuza e Josi, fariam de diferente que vocês colocaram como meta no ano passado e que, de repente, ou não cumpriu ou cumpriu, mas hoje a minha cabeça mudou? Bom, dos meus propósitos de vida, na verdade, é o desenvolvimento de pessoas, porque eu trabalho com muitas pessoas, eu sou uma pessoa que amo pessoas, estou sempre perto de pessoas, isso faz parte da minha essência. E eu fiz esse trabalho durante um tempo com a minha equipe, ou não somente com a minha equipe, mas com as pessoas que estão assim sempre ao meu redor ali. E eu faria algumas coisas diferentes, justamente isso que a Fer acabou de falar agora, com essa questão emocional. Porque às vezes a gente vai tentar desenvolver as pessoas pelo lado somente profissional e a gente acaba esquecendo também de olhar por esse lado emocional. Então eu faria diferente e vou fazer diferente agora nesse sentido, né? Que essa é uma das minhas metas, desenvolver pessoas, porque ninguém vive sozinho, ninguém trabalha sozinho e a gente precisa fazer com que as pessoas sintam-se diferentes e com que as pessoas também possam ser diferentes onde elas estão, né? Onde elas estão, se eles na família ou no trabalho ou qualquer outro lugar, né? Então, vou pegar essa dica, Fer. E você, Josi? Que bom, Eu vou continuar focada nessa questão de ter o meu
de ter o meu cuidado emocional, as minhas pequenas viagens emocionais, que é esse o título que eu dei para esse caminhar novo. Eu quero olhar diferente para as minhas rotinas e saber que no final do dia eu não preciso ir para casa e manter as rotinas que eu mantive no ano passado. Porque a atividade física foi bacana, foi consistente, dá para melhorar, sim. Fiz uns projetos de passeio, cumpri, ok. Me aprimorei na questão profissional. Como o Bruno bem colocou, é algo muito importante. A gente tem que ter como meta o que é que você vai fazer nesse ano. Não tem como não ter, de desenvolvimento profissional. Eu sou formada em não sei quantas faculdades, eu tenho pós-graduações, mas não é disso que a gente fala. A gente precisa... o que chegou de novo na minha área nessa questão? Ano passado eu fiz um curso de conflito geracional, gente. Uau! É que a Josi é diretora de escola, Porque é tão complicado você lidar com a equipe, com os clientes. Então, você fica buscando situações para você ir complementando a sua ação enquanto gestor de empresa, Sim. enquanto líder de uma equipe de trabalho. Agora, o meu foco forte vai ser nessa questão de quando chegar no final do dia, quase que diariamente, você se dá pequenos presentes. Quero arejar minha cabeça, hoje eu quero encontrar... Quem das minhas amigas está disponível para a gente poder... Oba! Pra gente ter um momento gostoso. Uma garrafinha de frisante. Muito bom, né? Bom, a gente falou... Ninguém falou de emagrecer, né? Alguém vai falar? Coloquei aqui. Tá no meu planejamento. Né? Olha, Tá no meu todo ca- ano. no meu Perdeu caso, 5 quilos. Tem que ser algo que a gente consiga alcançar. que tá Sinto difícil. muito, mas a minha meta de 2025, eu cheguei com ela chique no final do ano. Vou manter que só tô feliz. Olha que a gente Ontem é perdeu a importante. linha no Natal, hein? Pode falar, Bruno. Eu, na verdade, o ano passado eu já tinha atingido aí a minha meta de Verdade, emagrecimento, né? Só que assim, o duro é manter, né, gente? Agora a meta é manter. Tô escrevendo aqui. E é difícil manter ao longo do ano. O ano passado eu tive um problema de saúde em julho. E isso, de alguma maneira, atrapalhou muito das minhas metas que eu tinha planejado para o ano. Foi um susto muito grande e tal. Só que a gente começa a pensar assim, poxa, a valorizar mais esse tempo que você falou no final do dia, de dar um respiro para a cabeça, porque a gente pensa às vezes, quero trabalhar mais para atingir todas as metas. E aí, quando a gente toma aí um susto com a saúde física e tal, aí a gente fala assim, pera lá, nem tudo é trabalho, nem tudo é cumprir metas, vamos priorizar talvez o momento de lazer. É uma meta minha esse ano de ter mais tempo assim com os amigos, com familiares, com a minha esposa, com o meu filho, ter mais tempo de entretenimento mesmo, né? E eu acho que o que fez eu repensar isso um pouco foi a questão da saúde. Então tem algumas coisas que fazem a gente mudar ali ao longo do ano um pouco dessas metas. E uma delas foi esse problema de saúde. Então, eu acho que até eu emagrecer foi a questão da busca pela saúde física. E é isso, saúde física, emocional. Ô, Fer, nem tô perguntando das suas metas, porque eu tô te usando aqui como psicóloga, Tá minha filha. ótimo. Quando a gente escreve uma meta, eu quero que você explique como que o cérebro entende, né? O nosso, sei lá, inconsciente, subconsciente, não sei qual que é o termo correto. E assim, se nós temos que ser bem específicos. Vou até usar um exemplo meu aqui, né? Eu também tive uma questão de saúde muito séria, familiar, o ano passado. E isso me deu um desequilíbrio financeiro. Então, eu tive que trocar o meu carro, mas eu troquei o meu carro por um carro mais barato. Então, assim... Trocar de carro por um carro melhor, por um carro... Assim, a gente tem que... O nosso cérebro, como é que ele entende? Ó, uma coisa importante. Vou pegar o carro, então, de exemplo. Tá, eu quero um carro melhor, mas eu tenho algo para fazer antes. Então, tem que ser uma meta concreta. De como que eu vou construir esse caminho para ter o carro. Porque só pensar, vou ter o carro, ok. De que forma que eu vou ter esse carro? Porque não é só planejar, planejei. Aí eu ponho metas, eu quero esse carro em quanto tempo?
Ah, eu quero em 6 meses. O que eu preciso fazer para chegar até comprar esse carro em 6 meses? Eu tenho que juntar dinheiro? Eu vou pegar um outro emprego, né? Então, eu tenho que ter toda uma estrutura. Porque só ter o carro é fácil. Aí chega lá, não concretizou. Mas o que você fez para chegar até o carro? Então, tem que ser específico nesse sentido. O que eu preciso fazer para chegar nessa meta? Inclusive, fazendo uma rápida observação da minha terapeuta, ela tocou nesse assunto esses dias. Ela até disse assim: Edson, você quer atingir determinado objetivo, mas não necessariamente você tem que abrir mão de determinadas coisas. Então, olha, vamos pegar o exemplo do carro, olha, eu quero trocar de carro. Mas você precisa abrir mão de muitas coisas que você faz, que você investe o seu dinheiro, ou você precisa ganhar mais dinheiro. Porque nem sempre, para você atingir um objetivo, você tem que abrir mão de muitas coisas. Talvez você precise complementar, olhar para frente. Porque daí é verdade, porque se eu abro mão de algumas coisas, eu fico frustrado. Então, eu tenho que fazer um planejamento. E Neuza, você percebe pessoas ao seu redor, né? Você que também trabalha com um público grande aí, de que tá perdido, né? Brinquei com o Edson de deixa a vida me levar, mas não sabe, realmente vai deixando ao léu e começa o ano do mesmo jeito que terminou? Olha, Paty, eu vejo assim, vamos colocar aí pro meu ramo, por exemplo. Final do ano. As pessoas todas desesperadas para fazer manutenção do carro para ir viajar. Ó, daqui 1 hora eu volto para buscar meu carro. Funciona, né? Então, teve lá os 365 dias, ou pelo menos, né, 2, 3 meses antes, que nem você falou, que nem a Fer falou. A gente precisa planejar isso também. Então, isso é um exemplo bem clássico, né, de que as pessoas deixam tudo para a última hora. Aí elas imaginam que as pessoas que estão ao redor delas são obrigadas a fazer as coisas para elas no estalar de dedos, né? E não é assim que funciona, né? E para a gente poder entregar, por exemplo, um serviço muito bem feito, eu preciso de tempo. Sim. Né? E para que você tenha uma viagem, por exemplo, muito satisfatória, que não tem nenhuma surpresinha no meio do caminho, você precisa planejar antes. Então, isso é só um exemplo aí de que, por exemplo, a gente vê muito isso, as pessoas, né, não se planejarem e daí acha que as coisas também é muito rápido, né? Ou então, que a culpa é do outro. A culpa é do outro, né? Então, o outro é que não está conseguindo fazer para mim no meu tempo. Mas você planejou isso? Você, por exemplo, o tempo do outro é o seu tempo? Né? A Josi também, né? A Josi trabalha com bastante gente, tanto na escola, na sua loja. Como que você enxerga o outro, assim, em relação a tudo isso que a gente está conversando? As pessoas realmente estabelecem metas ou você acha que eles vão lá e acham que tudo vai cair do céu? Eu acho que a maioria das pessoas procura se propor a alguma coisa, o que é diferente de você executar e realizar. Todo mundo tem essa coisa emocional, de você, quero fazer coisas novas, nesse ciclo novo que vai chegar agora, que é o próximo ano. Essa nostalgia, ela acontece agora em dezembro. Todo mundo, quem tá na areia e quem tá aqui na casa, todo mundo tende a se propor a algo diferente. Mas o que a gente observa que é factual é que fica só na proposta. Você tem um devaneio emocional e aí, eu quero fazer isso, eu quero fazer exercício físico. Aí come que nem uma capivara raivosa no Natal e acha que vai e faz 2 dias de caminhada e corrida e quase infarta e morre, né? Dia 2 e dia 3 de janeiro e acha que vai ficar fitness. Então é isso. As pessoas não têm essa coisa de que é a longo prazo. Sim, né? exatamente. É constância. Você tem que se motivar e se propor fazer metas para você criar processos. Vocês estão escrevendo aí, mulherada? Porque Já está escrevi, acabando já o nosso escrevi, tempo aqui. já escrevi. Esses dias eu até vi uma piada na internet com relação a isso, que as propostas para 2026. Aí o objetivo é ir à academia, fazer exercício físico. Obstáculo, chegar na academia, né? Você ir até lá, a academia É isso, vem né, até Bruno? você. A academia não tá vindo até você. Ai, muito bom. Já me inscrevi, né, gente? Por que eu tenho que ir? Eu já fiz o esforço de ir lá, Verdade, né? escrever, ué. Já tô pagando. Eu já tô pagando. Olha só, Bruno, você tá escrevendo aí também? Tá, todo mundo. Daqui a pouquinho a gente vai enrolar o nosso papelzinho aqui, vamos colocar na cápsula nossa. E no final do ano, estão dispostos todos a voltar aqui e dizer cumprir, não cumprir?
Com certeza. Com certeza. Estamos E vai dispostos. ser aí 100%. Com direito, quase com direito a 100%, brinde no final do ano, né, gente? Ah, já vou começar. Ah, então deixa eu escrever Já aqui. coloca aqui. Dar brinde. O Edson gostou, ele já quer a taça dele. O Carraro vai trazer bolo pra nós. As metas é abrir mais a mão, tá Bruno, bolo fit, tá? Bolo fit. É, pra manter. Bom, a gente já tá com a Cauana no jeito, Chica. Quase. A gente enquanto vocês terminam de escrever, o Edson vai chamar a Cauana e daqui a pouquinho a gente já vai colocar na cápsula, Edson. Ó, já enrolei a minha cápsula aqui, já deixei a fitinha aí pra você, Edson. Coloca Vamos seu nome lá. e a data. O pessoal já enrolou. Ô, Bruno, você pode fazer um favor? Eu aproveitei aqui essa cápsula que era do curso de arquitetura da minha filha. E aí Olha gente vai só, Júlia, colocar. tá pegando suas coisas, viu? A Júlia tá nos Estados Unidos, ela não vai precisar. Vou colocar aqui, então. Pode, já pode colocar. Eu vou ser a guardiã da cápsula. Se você aí de casa se inspirou, quiser mandar o seu papelzinho enrolado aqui, manda também. É uma forma de você interagir aqui com o nosso Tarobá Cidade. E eu já quero aproveitar e agradecer essas super poderosas mulheres. Meninas, muito obrigada pela presença. Obrigada, Josi. Foi uma alegria vir num programa divertido, amei. Neuzinha, obrigada, minha Obrigada. querida. Já comecei o meu dia muito bem. E Ai, as minhas que metas bom, também. que bom. Fer, obrigada mais uma vez, viu, pela sua presença aqui. Desculpa ter te Imagina, usado. Paty, adorei, que gostoso. Não, e adorei fazer uma cápsula que eu nunca tinha feito. Faço as anotações, mas assim foi mais divertido. Bruno, você também que tá aí tentando encaixar a cápsula, né? Paty, foi um prazer. Eu realmente também nunca tinha feito dessa maneira. Eu sempre anoto na capa da minha agenda. Então esse ano foi diferente. E o que eu escrevi aqui, teve algumas coisas que eu já tinha deixado lá na capa da minha agenda. Eu vou acrescentar aqui por causa da dica de vocês, viu? Menino, e agora você vai me ajudar a fechar aqui? Enquanto eu chamo a Mais intervalo uma resolução, comercial. mais uma resolução. E Edson? Aprender a fechar a casa.